Do Senhor Jesus. E Lucas vai dizer, Lucas 5:32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta noite o Senhor está falando ao seu coração: arrependa do seu mau caminho, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele não veio para os que estão são, mas sim para aqueles que estão perdidos. Perdido em quê? Perdido nessa vida de pecado, perdido na prostituição, perdido escravizado pelo vício do jogo, perdido nas coisas daqui dessa terra. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele veio para dar vida, e vida é um sentido completo, não só das coisas aqui terrenas, porque a palavra vai dizer que aqui é uma passagem. Nós estamos aqui hoje, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos ou amanhã. Então por isso João ele pregava o arrependimento. Olha, arrependei-vos, porque Jesus ele vai vir. Olha que vai vir um maior do que eu. E João vai falar: olha que eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Olha que forte, que palavra que João está falando. João batizava com água, mas João falou: aquele que vem é muito maior que eu. Ele não vai batizar com água, mas sim com o fogo do Espírito Santo. E o Espírito Santo em Atos 2 ele foi derramado sobre toda raça, toda criatura. Todos nós temos o direito de receber o Espírito Santo. Mas você recebe o Espírito Santo quando você aceita, quando você se entrega à presença ao Senhor. O Espírito Santo ele está perto de nós. A Bíblia vai dizer, é Ele que convence o homem do pecado e do juízo. E o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Joel foi a promessa, Atos o cumprimento, e se estende até os dias de hoje. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu enviarei. É necessário que eu vá para que Ele venha, o Consolador, o Espírito Santo. E nós estamos vivendo no tempo que o Espírito Santo ele opera, que Ele age, que Ele faz um milagre. Talvez você esteja aí ouvindo esse pregador falar. Jesus ele quer ter um relacionamento conosco desde o início, lá do Gênesis. Lá no início, quando ele dá uma ordem, Adão e Eva descumprem, desobedecem, e ali entra o pecado. Mas ele já tinha a solução, já tinha o plano traçado para a redenção. O primeiro Adão caiu, pecou no jardim. Mas a Bíblia vai dizer que o segundo Adão, aleluia, ele foi fiel no deserto. Satanás vai tentar Jesus lá no deserto. Olha, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus, com toda a autoridade e sabedoria, quem é, irmão, não precisa provar para ninguém o que é. Jesus sabia, tinha poder para fazer, mas ele não está submetido à ordem de Satanás, mas sim a de Deus. Olha, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, Jesus falou: eu sou o pão da vida. Aquele que come desse pão, ele nunca mais terá fome. Aleluia. Eu sou a água da vida. Aleluia. Aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Eu não sei qual fonte você tem bebido. Eu não sei qual alimento você tem consumido. Talvez você esteja consumindo só as coisas daqui e esquecendo das espirituais. Jesus falou: olha, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, ter fama, ter sucesso, ter carro, mulheres bonitas, e perder o principal, a sua alma. Certa vez tinha um homem, Jesus vai contar uma parábola, que esse homem construiu um celeiro e juntou de tudo para si. E a Bíblia vai dizer que ele estava farto. E Jesus fala: louco, esta noite eu pedirei conta da tua alma, o que tu tens feito para o céu. Porque nós temos a mania e a maneira de viver conforme o padrão estabelecido pela sociedade, pelas coisas instituídas deste mundo. Mas Paulo vai falar em Romanos 2: olha, não vos conformeis com esse mundo, mas sendo transformado pela renovação da nossa mente. Satanás tem tentado destruir primeiramente a nossa mente. Ele quer fazer com que nós acreditemos tudo que a palavra diz. Satanás ele distorce. Com Eva foi assim, Deus deu uma ordem: olha, não coma dessa árvore.
Se você comer, certamente você vai morrer. Satanás distorceu. Ele quer que você não conheça o que é bom, o que é mal. Ele distorceu a palavra, fez com que Eva acreditasse. E assim Eva caiu, mais Adão. Mas a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é mais afiada do que 2 espadas de 2 gumes. Ela vai até o nosso íntimo da nossa alma. E João, 1 João 1,9 vai falar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia vai falar: se você pecar contra Jesus, você tem perdão. Se você pecar contra Deus, tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. A Bíblia vai dizer que Ele é sensível, porque é Ele que convence o homem e a mulher do pecado e do juízo. Se você pecar contra o Espírito Santo, quem é que vai convencer você? Não tem mais ninguém. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele não é um arrepio, ele não é uma emoção, ele é uma pessoa. Ramassodecomanai. Ele é uma pessoa, e como pessoa ele quer se relacionar conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele estava lá na criação, lá em Gênesis. Ele vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você é a imagem e semelhança de Jesus. Satanás tenta distorcer isso, dizer que você não é ninguém, que você não é capaz, que você é isso, é aquilo. Mas eu quero te dizer, a palavra já declara sobre a sua vida, que você tem uma promessa, que você tem uma imagem e semelhança de Jesus. Você tem uma imagem e semelhança do Espírito Santo. Olha que tremendo. Você carrega o DNA do céu. A Bíblia diz que Satanás, ele veio com um propósito: para matar, para roubar e destruir. E isso ele tem feito e está fazendo no nosso meio. Mas as pessoas não dão crédito. As pessoas preferem não acreditar na palavra do Senhor. Mas Jesus falou: eu vim para que vocês possam ter vida, e vida em abundância, para que vocês tenham uma vida plena no Espírito, para que vocês possam enxergar além daqui. Porque o céu, ele é real, mas também o inferno, ele é real. As pessoas falam do céu, mas não falam do inferno. As pessoas negligenciam. Jesus falou: olha, aquele que fizer um dos pequeninos cair ou sair do caminho, era melhor que ele não tivesse nem nascido. Ele pegasse uma corda, tivesse amarrado uma âncora e ser jogado no meio do mar. Olha que tremendo, que forte. Irmãos, eu percebo que as pessoas preferem levar as pessoas para o caminho errado do que levar para o caminho certo. Essa é o nosso meio que nós estamos vivendo. Mas esta noite eu venho liberar uma palavra da parte do Senhor. O mesmo Deus, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, ele foi derramado sobre mim, sobre você. Toda palavra de maldição, toda palavra contrária que foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, esta noite eu quero liberar a palavra de Deus, que você vai viver aquilo que Ele já tem preparado desde a fundação do mundo. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O Salmo 91 vai dizer que aquele que habita na sombra do Todo-Poderoso pode descansar no Senhor. Aleluia. Mas a palavra vai dizer: quem habita não é quem passeia, porque passear é diferente de habitar. As pessoas querem passear na presença. As pessoas têm mania de procurar o Senhor só quando tudo está dando mal. Mas quando tudo está dando bem, quando Deus abençoa, as pessoas esquecem do Senhor. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem o autor da vida, mas não querem ter uma vida diária com o Senhor. E é forte isso, mas é verdade. Vai doer, mas vai curar. Deus está falando: ei, meu filho, ei, minha filha, eu quero você perto de mim, eu quero você na presença. Chega de viver de ilusão, chega de viver de performance, de aparência para as pessoas. Você sabe o quanto você anseia pela presença, o quanto você depende de mim. A Bíblia fala: sem Jesus nada podemos fazer. Talvez tenha algo dando errado na sua vida, é porque você não toma uma decisão por Cristo. Você prefere adiar aquilo que você já sabe que foi declarado sobre a sua vida.
Jesus, ele